Terça-feira, 2 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o episódio evangélico de hoje, Jesus caminhando sobre as águas encrespadas, dissipando os temores e suscitando a fé dos seus discípulos, vem imediatamente a seguir a multiplicação dos pães que vimos ontem. Também é relatado por Marcos e João, mas é Mateus que apresenta uma maior elaboração narrativa e uma intenção teológica mais evidente. Para entender a cena em todo o seu alcance, convém fazer 3 níveis de leitura. Primeiro, o ato em si, com seu valor fático extraordinário. Segundo, a teofania ou manifestação divina subjacente ao mesmo. E terceiro, o significado eclesial que contém. A linha narrativa do ato é simples. Depois da multiplicação dos pães, Jesus obrigou os seus discípulos a embarcar para outra margem do lago de Tiberíades, enquanto eles se retiravam para o monte para orar. Bem avançada já a noite, o barco ia já longe da terra, agitado por ventos de tempestade. Subitamente se lhes apresenta Jesus caminhando sobre as ondas, o que suscita o medo dos discípulos, pensando que era um fantasma. Mas Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então o apóstolo Pedro replica-lhe: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Assim o fez, mas ao sentir a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, enquanto gritava: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, agarrou-o e disse-lhe: "Que pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram para o barco, amainou o vento, e os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Realmente és Filho de Deus." A cena evangélica ganha profundidade se vê na linha da teofania, ou manifestações bíblicas de Deus ao revelar-se ao homem. É o segundo nível de leitura. Se na multiplicação dos pães Cristo apareceu perante o povo como o Messias esperado, hoje, caminhando sobre o mar e dominando o vento, manifesta-se aos seus discípulos como Deus, conforme eles o reconheceram na versão de Mateus. A Bíblia vê a soberania de Deus no seu domínio sobre os elementos, tal como demonstra hoje Jesus, que além disso pronuncia a fórmula veterotestamentária de revelação: Senhor Deus, sou eu, não temais.
O barco dos discípulos agitados, primeiro pelo mar profundo e levado a porto seguro depois, graças a Jesus, é um símbolo clássico da Igreja. Entramos, então, no terceiro nível de leitura. Ao ser redigido esse Evangelho, a Igreja dos primeiros tempos já tinha a experiência das dificuldades no caminho da fé e do seguimento de Cristo. Experiência suficiente, ainda que curta, se a compararmos com a que hoje temos depois de uma travessia de 20 séculos, sem que as tormentas internas e externas tenham feito sossobrar a barca da Igreja. Cumpre-se a promessa de Jesus: estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por fim, rezemos. Senhor, múltiplos temores e dúvidas nos invadem. Medo de nós mesmos, medo da multidão, medo da vida, medo do nosso destino, medo de nos decidirmos, medo de nos equivocarmos, medo de tudo. Então tu nos dizes: coragem, sou eu, não temais. Não permitas que, quando sentimos na noite a força do vento e o impulso violento das ondas, nos portemos como homens e mulheres de pouca fé. Dá-nos a tua mão, Senhor, para seguir a aventura da fé e para avançar para além das seguranças razoáveis, sem mais ponto de apoio que uma absoluta confiança em ti. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.